Bem-vindo ao módulo 1 do nosso curso online sobre boas práticas para engajamento significativo de partes interessadas em projetos de desenvolvimento. A maioria dos países tem leis e requisitos relacionados à divulgação pública e a consultas públicas, e organizações como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, desenvolveram políticas e boas práticas relacionadas ao engajamento de partes interessadas. Neste curso, abordaremos os requisitos básicos e as boas práticas internacionais. Objetivos da consulta às partes interessadas. Além de ser exigido por lei e pelas políticas internacionais, o engajamento de partes interessadas agrega valor aos projetos de várias maneiras, fortalece a qualidade dos projetos ao integrar as visões das comunidades locais e de outras pessoas no seu planejamento e implementação. A consulta também serve para verificar e validar informações sobre o projeto. Risco ambiental e social. O processo de consulta ajuda a identificar e fortalecer os benefícios e oportunidades de um projeto. Também é essencial para identificar e gerenciar riscos ambientais e sociais, o que ajuda a atender os requisitos legais e de políticas de países e instituições financeiras internacionais, como o BID. Devemos ressaltar que, na maioria dos países, há mais experiências e mais leis específicas relacionadas ao gerenciamento do risco ambiental do que aspectos sociais de um projeto. Por sociais, queremos dizer impactos do projeto que podem afetar diferentes grupos de pessoas de maneira diferente, tanto por serem mais prejudicados por impactos negativos, como por serem grupos específicos mais vulneráveis ou em relação a alguns aspectos sociais que podem exigir atenção específica. Exemplo disso são as 3 políticas de proteção social do BID, que cobrem questões de gênero, reassentamento involuntário e projetos que afetam os povos indígenas. Nós aplicamos uma hierarquia de mitigação de risco, onde primeiro nós identificamos possíveis impactos negativos, então procuramos evitá-los ou minimizá-los através de projetos alternativos e finalmente desenvolvemos planos de ação para compensar quaisquer perdas para pessoas ou impactos negativos no meio ambiente que são impossíveis de evitar ou minimizar. Estes são os riscos residuais do projeto. Uma abordagem integrada. Embora a ênfase geralmente esteja no gerenciamento de riscos, a abordagem das questões ambientais e sociais deve ser de maneira integrada, e a consulta às partes interessadas tanto sobre os impactos e benefícios positivos do projeto quanto sobre o risco. Precisamos garantir que os benefícios sejam adequadamente direcionados, que grupos diferentes se beneficiem deles e nenhum grupo seja excluído, além de fortalecer a sustentabilidade geral do projeto. Análise de problemas, engajamento de partes interessadas e sistemas de gestão. Não devemos pensar no processo de consulta de forma isolada. Ele deve servir de base para informar o resultado da análise dos riscos e oportunidades do projeto. Tal análise é feita geralmente através de uma avaliação de impacto ambiental ou de uma avaliação integrada de impacto ambiental e social. Este processo de análise e consulta em relação ao projeto deve ser contínuo e de forma interativa, e isso, por sua vez, precisa ser incorporado nas decisões do projeto e na sua implementação dentro da sua estrutura geral de gestão, onde há responsabilidades claras, recursos orçamentários suficientes alocados para gerenciar as questões ambientais e sociais e cronogramas, indicadores e marcos do projeto, sinalizando como o processo de consulta seguirá ao longo da vida útil do projeto. O que torna o engajamento das partes interessadas significativo? Um equívoco comum é que a consulta é feita como um evento único para obter uma licença antes da aprovação do projeto. No entanto, a boa prática internacional enfatiza que este deve ser um processo contínuo, não apenas durante a preparação, mas também durante a implementação e operação do projeto. Para ser significativo, o processo de consulta precisa garantir que as vozes de diferentes grupos, inclusive dos grupos mais vulneráveis da sociedade, sejam ouvidas. Este tem de ser um processo equitativo e não discriminatório, transparente e baseado em fatos. Ele precisa ser respeitoso com todos e precisa aceitar que pode haver diferentes visões e até mesmo oposição ao projeto. Oportunidade
clareza e proporcionalidade. Quando fazemos a consulta, fortalecemos a sustentabilidade do projeto através da construção de confiança e apoio e propriedade locais. Esse é um investimento valioso que, com o tempo, economiza dinheiro, já que os custos associados à oposição local e aos atrasos de conflitos e projetos, que muitas vezes acontecem devido a consultas inadequadas, superam em muito o investimento inicial em um processo de consulta robusto e significativo. Para evitar atrasos e custos desnecessários, devemos iniciar o processo de consulta o mais cedo possível no ciclo do projeto e ser claro sobre o que é necessário. Este é um dos principais objetivos do nosso curso, para construir um entendimento comum e compartilhado sobre o significado da consulta significativa, para que tenhamos as habilidades e desenvolvamos a experiência para gerenciar e apoiar os processos de consulta de maneira eficiente. Finalmente, também é importante enfatizar que o esforço necessário deve ser proporcional ao risco e à complexidade do projeto. Podemos fazer projetos simples de maneira simples, mas projetos mais complexos ou de alto risco exigem um engajamento sistemático, detalhado, com diferentes grupos de partes interessadas de maneira contínua.